Princípio da consunção ou absorção. No mérito, com relação ao crime do artigo 309 da Lei 9.503 de 97, requer absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime, sendo o fato conduta atípica, dada a incidência do princípio da consunção ou absorção, pois o crime de dirigir sem habilitação é crime meio que será absorvido pelo crime fim, qual seja o crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303, parágrafo 1º da Lei 9.503 de 97. Furto de uso. No mérito, com relação ao crime de furto simples, artigo 155 caput do CP, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime, sendo fato conduta atípica em razão da configuração do furto de uso, uma vez que não havia o animus furandi por parte do acusado, bem como pelo fato de ter devolvido o bem nas mesmas condições. Princípio da insignificância ou crime de bagatela. No mérito, com relação ao crime de furto simples, artigo 155 caput do CP, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime, sendo fato conduta atípica em razão da incidência do princípio da insignificância ou crime de bagatela, sendo excludente da tipicidade material, uma vez que o valor da res furtiva equivale a valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a lesão é inexpressiva ao ordenamento jurídico. Causa de excludente da ilicitude do fato, estado de necessidade. No mérito, com relação ao crime de disparo de arma de fogo, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 1 do CPP, em razão da incidência de manifesta causa de excludente da ilicitude do fato, uma vez que o acusado agiu em estado de necessidade, na forma dos artigos 23, inciso 1 e 24, ambos do CP, visando salvar-se de perigo atual, qual seja o ataque espontâneo do animal. Dessa forma, não há crime. Causa de excludente da ilicitude do fato, estado de necessidade de terceiro. No mérito, com relação ao crime de furto simples, na forma do artigo 155 caput do CP, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 1 do CPP, em razão da incidência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato, uma vez que a acusada agiu em estado de necessidade de terceiro, na forma do artigo 23, inciso 1 e 24, ambos do CP, uma vez que o furto de medicamentos ocorreu apenas para salvaguardar a vida de seu filho, que se encontrava em situação de extremo risco, configurando o perigo atual. Portanto, não há crime em razão da incidência do furto famélico. Extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de dano simples. No mérito, com relação ao crime do artigo 163 caput do Código Penal, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 4 do CPP, em razão da extinção da punibilidade pela decadência, na forma do artigo 107, inciso 4 do CP, combinado com o artigo 38 do CPP e artigo 103 do CP, vez que o crime em questão, qual seja dano simples, se procede mediante queixa-crime, tratando-se de ação penal privada, na forma do artigo 167 do CP,
havendo lapso temporal superior a 6 meses, sem que a vítima tenha promovido a ação cabível. Princípio da legalidade ou anterioridade da lei penal. No mérito, requer absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime, sendo o fato conduta atípica em razão da incidência do princípio da legalidade ou anterioridade da lei penal, na forma do artigo 1º do CP, uma vez que o crime de perseguição, na forma do artigo 147-A do Código Penal, só entrou em vigor no dia 1/4/2021, ferindo assim o artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal. Crime habitual, a reiteração da conduta. No mérito, com relação ao crime de perseguição, na forma do artigo 147-A do Código Penal, requer absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime, sendo fato conduta atípica, posto que se trata de crime habitual, exigindo a reiteração da conduta para a caracterização do crime. Desse modo, verifica-se que a conduta em questão não preenche o verbo elementar do tipo penal do crime de perseguição, pois inexistiu reiteração, tratando-se de episódio isolado, ocorrido em um único dia. Crime doloso versus crime culposo. No mérito, com relação ao crime de dano simples, na forma do artigo 63, caput do Código Penal, requer absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso 3 do CPP, haja vista que o réu agiu com culpa, na forma do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, não havendo dolo em causar dano à vítima, para configurar o crime doloso. Assim, por não haver previsão legal para a conduta de dano culposo, em louvor ao princípio da legalidade, verifica-se então que a conduta praticada pelo réu não preenche o verbo elementar do tipo penal, sendo fato conduta atípica. Extinção da punibilidade pela decadência com relação ao crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo automotor. No mérito, com relação ao crime do artigo 303 da Lei 9.503 de 97, requer absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso 4, em razão da extinção da punibilidade pela decadência, na forma do artigo 107, inciso 4 do Código Penal, combinado com o artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal, uma vez que o crime em questão, qual seja a lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, se procede mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, na forma do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, CTB, havendo o lapso temporal superior a 6 meses entre a data do fato e o dia da representação que ocorreu em ... havendo decadência a partir do dia ...